Muitas pessoas pensam que a igreja viu o ato sexual como algo ruim, como se fosse pecado, e nada mais errado do que isso. E neste vídeo eu vou te explicar por que tantas pessoas pensam dessa forma. Eu sou o Matheus Vitor, sou estudante de psicologia e aqui no Instituto Wojtyla eu falo sobre teologia do corpo, sobre sexualidade, educação infantil, vida familiar. Se você se interessa por algum desses assuntos, eu te convido a se inscrever no canal e deixar o seu gostei neste vídeo como voto de confiança para ajudar outras pessoas a receberem esse material também. No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre aquele buraco que nós temos no peito, aquele anseio universal, aquela sede de Deus. O autor, Christopher West, ele comenta que existem três formas de saciar esse desejo que nós temos. A primeira, que é a que nós vamos falar hoje, é a forma da dieta de inanição. O que é isso? Ele faz uma analogia com a alimentação. A dieta de inanição é quando nós negamos esse desejo que nós temos e pensamos que nós precisamos suprimi-lo, sufocá-lo. Então, dieta de inanição porque a pessoa deixa de comer. Ela deixa de se alimentar e vai ficando cada vez mais fraca, cada vez mais desnutrida. E essa é a dieta de inanição. Aqui as pessoas elas confundem o evangelho como se fosse apenas seguir uma série de normas. Então, para mim poder viver a santidade, eu preciso seguir à risca essas normas, essas regras, então eu serei feliz, então eu serei uma pessoa boa. E na verdade, o evangelho ele nos exige algo mais profundo do que simplesmente seguir uma série de regras. Ele deseja, na verdade, que nós olhemos para a nossa vida como uma grande jornada, onde nós estamos em busca de algo. E nós precisamos desejar, nós precisamos caminhar. O próprio Evangelho nos diz que Jesus fala: batei e vos será aberta. O Evangelho ele nos pede uma busca, um desejo por algo. E nessa dieta de inanição, as pessoas começam a negar esse desejo que elas possuem, principalmente o desejo sexual, e começa a olhar essa sede que nós possuímos como se fosse algo ruim. É claro que o sexo, quando vivido de forma desordenada, ele é capaz de nos ferir, de nos machucar, porque a gente tira o olho daquilo que é essencial e começa a andar com os olhos vendados pelo egoísmo, pela falta de caridade, mas o desejo humano, ele nos aponta para o transcendente. E aqui na dieta de inanição, eles pensam o seguinte, o autor ele fala aqui na página 25 que as pessoas elas pensam da seguinte forma quando estão seguindo esse caminho da dieta de inanição. Seus desejos, especialmente seus desejos sexuais, são ruins e somente vão te causar problemas. Então você precisa reprimi-los, ignorá-los ou senão aniquilá-los. Mas siga todas essas regras e você será um cidadão cristão, bom e honrado. Muito provavelmente você já pensou assim ou conhece alguém que pensa dessa forma, como se o ato sexual fosse algo ruim, que a gente precisa tomar cuidado, ficar distante, e toda essa questão do desejo humano como se fosse um caminho para o pecado. A gente precisa ficar cada vez mais recolhido, trancado dentro da igreja, cada vez mais apenas seguindo uma série de regras. E o autor ele fala que isso é muito prejudicial para o evangelho, muito prejudicial para a santidade. Porque o que Deus ele espera de nós é justamente aquela atitude de busca, de ir ao encontro, de bater, que a porta lhe será aberta. E quando a gente começa a entrar nessa questão, nesse farisaísmo, como os fariseus apenas seguir regras, é como se nós tivéssemos um suicídio da alma, porque a gente deixa de desejar. É como se nós estivéssemos mortos por dentro, porque esse desejo em nós está muito fraco. E o autor ele vai falando a respeito disso. E é claro que nós precisamos entender que seguir uma série de normas, entender todos esses preceitos, mandamentos, tudo aquilo que a igreja nos pede é importante. Esse é um caminho correto para a felicidade. Mas aqui a grande questão é um nuance, como isso é apresentado, que as letras elas estão corretas, mas a música ela está sendo apresentada num tom ruim, onde gera distanciamento das pessoas. E que não se trata de diluir o evangelho e deixar ele de forma superficial, mas é de ir de forma mais profunda naquilo que ele nos ensina. É preciso sim seguir as regras, mas compreendendo que esse seguir as regras é um desejo ardente que nós temos de amar a Deus, de ir ao seu encontro, de amar as pessoas ao nosso redor.
Caso contrário, a gente comete um erro de ignorar aquilo que é humano. O autor ele mesmo ele traz um relato da Madonna, ele pega alguns trechos de uma entrevista que ela deu e parece que ela foi criada num lar onde o cristianismo seguia, um lar cristão onde se seguia essa dieta de inanição. E ela fala que olhava para aquela série de regras, de normas e não via que aquilo traria a felicidade que ela estava buscando, porque aqueles anseios humanos que ela possuía não estava refletido naquilo. Então, ela pensa: diante disso, eu prefiro virar as costas e buscar a minha alegria de uma outra forma. Eu prefiro buscar preencher esse buraco que eu tenho no peito, não negando esse desejo, mas preenchendo ele com outras coisas. Será o tema do próximo vídeo aqui no canal. Então, aqui nós finalizamos da seguinte forma: a melhor forma de preencher o nosso vazio no peito não é negando esse desejo que nós temos, mas vivendo ele de forma ordenada. Nós precisamos sim escutar aquilo que Deus nos fala através desse anseio humano que nós possuímos, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar sobre o fast food, que é a segunda forma de preencher esse vazio no peito. E eu espero que você goste, que você esteja acompanhando. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, se você já está lendo a obra, se você já leu, se você está achando interessante, e compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Fica com Deus, um grande abraço e até logo.